Olá pessoal, tudo bem? Então o tema da nossa aula de hoje é água e fatores de impacto ambiental. Então vamos ver um pouco sobre esse tema, ok? Então hoje nesta aula vou abordar um pouco sobre o conceito de poluição, a importância da água e as leis para o seu uso, questão de quantidade e qualidade de água disponível, que pode afetar em nível local, regional, mundial, tipos de poluição hídrica e o controle da poluição, o que poderia ser feito para minimizar isso. Então tudo isso vamos ver nesta aula de hoje, ok? Então em relação a poluente, uma substância no lugar errado que altera as características naturais de uma região. Então a poluição depende do local onde ela se encontra e de sua quantidade também. Vou dar um exemplo. Na estratosfera, que é uma camada entre 15 a 50 km de altitude, o ozônio não é poluente. Já o CFC é considerado poluente, porque ele contribui para aumentar o buraco da camada de ozônio nesta faixa de altitude. Já na troposfera, que é a camada mais baixa, próximo da gente, com um nível de até 15 km de altitude, o ozônio já é considerado poluente, porque ele pode inclusive comprometer nossa saúde. Já o CFC não é um poluente, porque ele é considerado poluente quando ele altera o meio ambiente, só quando ele chega na estratosfera, essa camada mais alta. Então, como eu falei, depende do local que está aquele poluente, se ele altera ou não a composição original do meio ambiente e também da sua quantidade, certo? Em relação à água, que eu vou enfatizar mais hoje, existe a Política Nacional de Recursos Hídricos, onde foi estabelecido alguns fundamentos importantes para considerar sua política, suas leis, Primeiro, a água é um bem de domínio público, todos têm o direito, têm acesso, Número 2, a água é um recurso natural limitado, ou seja, temos que ser conscientes que ela pode acabar, ela não é infinita, dotado de valor econômico. Então a água ela pode ser valorada, ela pode ser apropriada para fins privados, por uma empresa, por exemplo, ser vendida, como acontece em alguns lugares que já falta água, Número 3, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais. Então existe essa prioridade em lugares onde falta água, para não usar e desperdiçar em indústrias e outras finalidades. 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, em lugares onde existem grandes bacias hidrográficas, deve-se aplicar diversas finalidades para a água, e não somente mas a gestão deve proporcionar isso, uso para fins de energia, fins de navegação, consumo, vários usos. Número 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação desta política nacional de recursos hídricos. Então a gente não delimita a gestão das águas por município ou por estado, mas a nível de bacia hidrográfica, que muitas vezes ela pode pegar mais de um município, mais de um estado, como é o caso da bacia do Rio São Francisco, que começa em Minas Gerais e vai até alguns estados lá do Nordeste, certo? Número 6. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, ou seja, não somente está nas mãos de uma ou duas pessoas, para gerir a questão dos recursos hídricos, mas diversas empresas, sociedade civil, entidades de ONGs, deve ser uma gestão com diversos interesses, então quanto mais compartilhada, melhor é a sua gestão, certo? Teoricamente. Aqui tem a bacia hidrográfica, que ela pega tanto parte rural como a parte urbana de uma cidade, e isso aí pode comprometer sua qualidade se não for bem cuidada. Então aqui tem um mapa dos recursos hídricos, que é entendido como um bem econômico e pode ser aproveitado pelo homem, dentro de certos custos financeiros razoáveis, quando acaba comprometendo e a questão da quantidade também, verificamos aqui algumas regiões onde já está faltando água,
principalmente as regiões onde tem deserto, né, clima semiárido, aqui na Ásia, na África, na Austrália, aqui na divisa do México, Estados Unidos, são regiões que estão comprometidas em relação à quantidade de água. O Brasil tem bastante bacias hidrográficas, né, bacias subterrâneas também, como o aquífero Guarani, então ele ainda tem, embora não seja bem distribuído, mas tem bastante quantidade de recursos hídricos. Assim como outros países, como a Rússia, Canadá, né, que eles têm bastante geleiras e recursos hídricos também. Mas por que existem leis para regulamentar o uso da água, né? Primeiro, assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequado aos recursos respectivos usos. Então, garantir o desenvolvimento consciente, né, da geração atual e futura geração também. Número 2, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vista ao desenvolvimento sustentável, sem agredir ao meio ambiente. E número 3, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos. Então, há um estudo da questão da quantidade de água em relação a grandes enchentes, ou grandes estiagens, né? E isso aí pode afetar o meio ambiente como um todo, se não for feito um estudo de previsibilidade. Existe outro fator, né, chamado de outorga do direito do uso dos recursos hídricos. O que é isso? Outorga é o ato de consentir e autorizar a retirada dos recursos hídricos, né, no qual pode alterar o regime, quantidade ou a qualidade de água. Em alguns casos não é necessária a outorga, como por exemplo o uso de recursos hídricos para a satisfação de necessidades de pequenos núcleos populacionais no meio rural, consideradas insignificantes. Então, se você vai ter um pequeno pesqueiro, não vai ter essa necessidade de fazer a outorga. Mas uma grande empresa que retira a água todo dia, sim, né? Ela tem que ter essa autorização de órgãos ambientais. Do contrário, se descobrir, ela vai ter algumas penalidades. Também existe a cobrança do uso dos recursos hídricos, porque a cobrança existe para reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu real valor. Senão vai retirar muito e vai acabar rapidamente, né, em alguns lugares. Então, a cobrança existe para obter recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções em diversas bacias hidrográficas. Então, existem algumas grandes bacias do estado de São Paulo, né, onde a demanda é muito grande, como a bacia do Rio Tietê, bacia do Rio Piracicaba, Capivaraí, né, Jundiaí, onde realmente eles precisam retirar muita quantidade de água e há uma cobrança, há um limite para isso, senão acaba a demanda sendo maior do que a oferta e esgotar rapidamente. Como vocês podem perceber aqui neste gráfico, né, a distribuição de água no Brasil ela é muito mal distribuída, né? Na região norte temos bastante quantidade, porém a população é menor, por isso que existe essa grande quantidade, né, de oferta. Já no sudeste é o contrário, né? A população, quase metade do Brasil está aqui e a oferta de recursos hídricos é bem baixa. Por isso que tem que ter essa cobrança, este controle da outorga, né? Senão podemos ter problemas sérios no futuro. Aqui um mapa de demanda de água, né? Que, como vocês podem perceber, regiões como o sudeste e o sul, que são mais industrializados, precisam, né, mais de água, a população precisa de mais, cidades maiores. E regiões como o norte e nordeste, as bacias hidrográficas têm outras finalidades, né, como a instalação de usinas hidrelétricas, alguns lugares para navegação, né. Enfim, né, existe essa má distribuição no Brasil que precisa ser melhor gerenciada. Aqui o outro gráfico, né, para vocês perceberem que boa parte é para irrigação, né, outra parte aqui para a indústria, 12%, e 21% é para fins urbanos, né, fins comerciais. O rural, 6%, né, para abastecer os animais. Então, a demanda de produção de alimentos é muito grande no Brasil, né, tanto para exportação como para o próprio consumo, e aí acaba tendo grande necessidade de quantidade de água.
Só para vocês terem uma ideia, né, 70% do nosso corpo é água, e conforme a gente vai perdendo a quantidade de água, né, vamos tendo alguns problemas de saúde também, né, chegando até a morte se perder mais de 12% de água. Então a gente consegue ficar um tempo sem comer, mas sem água nosso corpo acaba sofrendo muito, né. Uma pessoa pode suportar até 50 dias sem comer, né, numa hipótese, né, bem extrema, mas apenas 4 dias sem beber água. Do contrário, ela pode até morrer. Então aqui, pessoal, nesse gráfico, vemos que 69%, né, da água acaba sendo para irrigação, né, e apenas 8% de cada 1.000 litros de água, né, acaba sendo para o consumo humano, na verdade, né, e nem sempre a água é de boa qualidade, infelizmente. Aqui verificamos a quantidade de água disponível, né, o Brasil possui 12% da água no mundo, né, futuramente pode até ter conflitos geopolíticos por causa disso, porque muitos países não têm tanta água assim, né? Sendo que 9,6%, né, de nossa água está na região amazônica e apenas 5% atende à população, né? Lá tem uma população bem menor. Então, né, existe essa grande discrepância entre país desenvolvido e país mais pobre, né? Estados Unidos, por exemplo, 600 litros por habitante por dia de água, né? Muitas vezes nem é utilizado para fins específicos, né? Consumo. Já no sertão nordestino, apenas 10 litros por habitante por dia, né? Muito pouco. E muita gente acaba tendo problemas de falta de água. Já falei uma vez, né, sobre a questão de poluição pontual, quando a gente sabe que sabemos bem localizar a poluição daquele local, né, e difusa quando ela se espalha por toda a cidade, vários pontos para identificar e tratar a poluição. Existem alguns parâmetros de qualidade da água, né, parâmetros físicos, químicos e biológicos. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Então, para a gente monitorar, né, questão de parâmetros físicos, temos que ver a cor, né, do recurso hídrico, como está, sua turbidez, para verificar se a água está realmente mudando, né, seu aspecto, sua coloração, né, não está tão transparente assim, por N motivos, seu sabor, odor também, e a temperatura. Tudo isso, quando altera, é um fator, né, um parâmetro físico. Parâmetros químicos é quando muda sua alcalinidade, né, ela pode mudar seu pH, sua acidez, questão de outros elementos químicos que pode ter na água, né, ferro, manganês, cloreto, nitrato, fosfato, né, quando tem muito agrotóxico, pode interferir lá nas bacias subterrâneas. E existem os fatores, né, biológicos. É um parâmetro que a gente pode ver questão de coliformes, onde pode trazer alguma presença de patogênicos, né, que podem comprometer nossa saúde se ingerir estes coliformes. E tudo isso é importante, né, a gente verificar se a água está sendo tratada realmente ou não, porque um ponto do rio ela pode não ter a presença desses elementos, já em outro ponto já pode estar alterado e comprometer, né? Que, como eu falei, algumas bacias são muito grandes. Aqui está o organograma, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Os municípios devem seguir, né, essa legislação nacional, a legislação estadual, né? Existe o Conselho Nacional de Meio Ambiente e cada município tem seu plano diretor com suas leis específicas também. Então, um dos fatores que mais impacta, né, a questão da poluição da água são os fertilizantes agrícolas. E por que acontece isso? Porque muitas vezes alguns, né, existem muitos íons de nitrato, de fosfato, né, que acabam em excesso, né, usados sem critérios por agricultores que não conhecem bem a quantidade correta, né, de utilizar. Esse excesso acaba sendo carreado, levado pela chuva e chegando nos lençóis subterrâneos, lagos, rios, e aí esse nitrato contribui, né, uma fonte de alimentação para algas, fitoplâncton, e elas vão se reproduzir aceleradamente, né? Isso aí vai contribuir para mudar aqueles aspectos, né, que eu falei, físicos, químicos, biológicos daquele manancial. E aí o que vai acontecer? Quando elas morrerem, né, vão decompor
se decompostas por micro-organismos, cobrir toda a superfície, isolando a água do oxigênio do ar. Os peixes vão morrer, né? Porque vai mudar, não vai ter tanto oxigênio assim, vai mudar a turbidez da água, e esse fenômeno todo é chamado de eutrofização da água. Portanto, quando vocês ouvirem falar sobre este fenômeno, né, a água está sendo eutrofizada, é porque está acontecendo tudo isso, ok? Então a poluição também pode acontecer muitas vezes por esgoto doméstico e industrial, quando a água não é tratada, e gerar diversos tipos de patogênicos, né, bactérias, vírus, coliformes fecais, gerando muitas doenças. E no Brasil 30% de suas praias são impróprias também, né, por causa do excesso de água poluída que chega, muitas indústrias próximas, né, a população não usa as águas da praia de modo consciente, gerando muito lixo também. A questão da poluição biológica, né, que infelizmente existe, a presença de micro-organismos patogênicos, que eu já falei, na água. É fácil evitar isso, né, desde que a gente faça a fervura da água ou adição de cloreto de sódio ou hidróxido de cálcio, né, isso aí pode matar esses patogênicos, né. Apesar disso, existem 250 milhões de casos de doenças, né, em regiões onde não tem esse controle, e aí prolifera cólera, febre tifoide, diarreia. É bem complicado isso, né. Coloquei o exemplo de Brumadinho, que com aquela lama toda aumentou todo a contaminação da água, né, e essas doenças acabaram voltando nessa região. Por isso que é importante tratar a água, né. 10 milhões desses casos resultam em mortes. 50% geralmente em crianças que acabam ingerindo sem saber as consequências disso. Podemos viver num mundo sem poluição, né, principalmente da água? Com certeza. Hoje, a cada ano, cerca de 1.000 novos produtos são lançados, né, no mercado. São produzidos 300 milhões de toneladas anuais de CO2, 150 mil deles em taxa superior a 50 mil toneladas anos, né? Principalmente nos Estados Unidos, que é o grande produtor, né, gerador de poluentes. Cerca de 45 mil substâncias são comercializadas internacionalmente, né? E muitas são resistentes à biodegradação e causam sérios problemas no meio ambiente e no ecossistema. Então, só existem dados ectoxicológicos, né, para aproximadamente 1.500 substâncias. Outras a gente nem conhece realmente o que ela pode causar de prejuízo. Então, existem vários motivos para a gente se preocupar, né? Por isso existem as legislações ambientais. São necessárias? Com certeza. São aplicadas? Não sabemos 100%, né? Nem sempre, por vários motivos, né? Mas elas deveriam ser melhor fiscalizadas e aplicadas. Então, nosso dilema é construir uma sociedade ecologicamente correta, né? E de que forma o desenvolvimento sustentável chegue em todos, né? Atinja todos e todos participem. Devemos eliminar hábitos de desperdício de nossas reservas naturais, né? Porque sabemos que a água está acabando cada vez mais, né? Quando eu falo de água, principalmente da água doce, né? Porque a água salgada dos oceanos tem bastante. E temos a triste mania de retirar o lixo de nossa casa jogando no quintal do vizinho. Então não adianta nada um município produzir grande quantidade de poluição, né, na sua água, e acaba levando para outra cidade que vai ter muita dificuldade de tratar depois, né? Isso aí é complicado. O mesmo vale para resíduos sólidos. Como aqui dever de casa, né, como opção, sugestão, eu deixo o vídeo Cidades Sustentáveis na Colômbia, que a Colômbia, assim como o Brasil, possui vários municípios com grande quantidade de pobreza, favelas, mas ela conseguiu aplicar sustentabilidade, né? Ela conseguiu melhorar essa parte com sustentabilidade em regiões menos favorecidas, mais distantes. Então fica esse vídeo aí como sugestão para vocês verem a Colômbia como um exemplo para o Brasil seguir também nessa parte, tá bom? Então por hoje é só, pessoal, até a próxima.